Olha só, hoje a gente vai fundo em um texto milenar que, pasme, tem muito a dizer sobre psicologia humana. É do livro de Deuteronômio e ele lança uma ideia bem radical. E se o maior teste de todos não for o sofrimento, mas sim o sucesso? Então vamos começar com essa pergunta na cabeça. O que é mais perigoso, afinal, a dificuldade ou a prosperidade? Porque, segundo esse texto, a vida é basicamente um grande teste de caráter. E o mais irônico é que a prova de fogo, a mais difícil, talvez seja justamente aquilo que todo mundo mais quer. Ok, vamos lá. A primeira etapa desse teste, ela começa no pior lugar possível, num cenário de dificuldade extrema. O texto nos joga de volta para uma memória que é fundamental para esse povo, a travessia do deserto. E olha, não foi coisa de uma semana não. Estamos falando de 40 anos. Pensa bem, é uma geração inteira sendo formada por essa experiência. E tudo isso de propósito, sabe? Para deixar uma marca profunda, um efeito que durasse. Mas por quê? Qual o sentido disso tudo? O texto é bem direto na resposta. Era para humilhar e para provar. Era, no fundo, um jeito de ver o que realmente tinha no coração das pessoas, sabe? Para saber quem elas eram de verdade quando levadas ao limite. E o que é mais fascinante aqui é o contraste. Porque, de um lado, se tem o sofrimento puro e duro, fome, sede, um deserto pavoroso com cobras e escorpiões. Mas, do outro lado, aconteciam coisas milagrosas, né? A provisão vinha do nada. E essa mistura de dificuldade e milagre criava uma coisa muito específica, uma dependência total. E no fim das contas, tudo isso servia para ensinar uma lição, que é a chave de tudo. A grande sacada desse primeiro teste é essa. A vida de verdade é mais do que só sobreviver, mais do que só ter o que comer. O ser humano, no fundo, precisa de algo além do pão. Certo? Então, depois de martelar bem essa lição da escassez, o texto faz uma virada de 180 graus. É aí que a gente entra na segunda fase do teste. E agora, o problema não é a falta. Pelo contrário, o desafio é uma abundância, assim, de cair o queixo. É um contraste absurdo com o deserto. O texto descreve essa boa terra com detalhes, sabe? Fala de rios, fontes, comida para dar e vender, trigo, cevada, uvas, figos. É uma terra onde não falta nada. E até as pedras são valiosas, são ferro e cobre. É o oposto completo da vida de antes. Só que é bem aqui que a coisa muda de figura. A promessa vira um alerta, e um alerta bem sério. O texto dá a entender que toda essa prosperidade, na verdade, não é o prêmio final. É isso sim o teste mais perigoso de todos. E o texto mostra direitinho como essa armadilha funciona. É quase um passo a passo psicológico. Funciona assim. Primeiro, a pessoa come e fica satisfeita. Depois, constrói casas boas e mora nelas. Aí, o gado, a prata, o ouro, tudo aumenta. E o que acontece em seguida? O coração se enche de orgulho. E o passo final é esquecer. Esquecer de Deus. E é aí que vem aquela vozinha na cabeça, sabe? O pensamento que, segundo o texto, é o sinal do fracasso. A pessoa começa a pensar: fui eu. A minha força, a minha capacidade é que conquistaram tudo isso. É aquela crença perigosa de que o mérito é 100% próprio, esquecendo de todo o resto. Ok, então qual é a solução para esse orgulho todo? O texto dá um antídoto bem claro: lembrar. É um exercício ativo, consciente, de memória. É se forçar a lembrar que a força para conquistar as coisas, ela vem de Deus. E com isso, a gente chega na encruzilhada final do argumento. O texto coloca na mesa duas opções, dois caminhos bem claros. E cada um leva para um lugar completamente diferente. De um lado, a lembrança. Do outro, a ruína. E o que está em jogo aqui? Bom, não podia ser mais preto no branco. Se a escolha for lembrar, o resultado é vida, é multiplicação, é continuar existindo na terra prometida. A aliança se confirma. Agora, se a escolha for esquecer, o caminho é outro. É seguir outros deuses, se curvar a eles, e no fim o texto diz: certamente perecerás. A escolha é radical. E no fim, esse texto milenar nos deixa com uma pergunta que é, na verdade, super atual. Pensa aí, quando é mais fácil a gente ser grato? Quando se está na necessidade ou quando se tem de tudo, na abundância? Fica essa reflexão de que talvez o maior desafio para o nosso caráter não seja a falta, mas justamente o excesso. Não o que a gente não tem, mas tudo aquilo que a gente já conquistou.